E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência na matéria de cinética, certo? Se você observar, nas outras aulas a gente trabalhou com a parte teórica de cinética, né? Cinética química. E hoje a gente vai começar a parte de cálculo de cinética química, beleza? Então eu vou trabalhar aqui com vocês velocidade média de formação de produtos e consumo de reagentes e a velocidade média das reações, beleza? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela, compartilhar o slide, certo? Para a gente poder trabalhar com essa partezinha aqui, beleza? Então, tá aí, galera. Velocidade média de consumo ou de formação, né? É muito importante a gente entender que, com o passar do tempo, os reagentes eles são consumidos, né? Enquanto que, com o passar do tempo, os produtos são formados. Te falando isso, a gente consegue entender que, com o passar do tempo, a quantidade de reagentes vai diminuindo, enquanto a quantidade de produtos vai o quê? Aumentando, certo? Nesse primeiro gráfico aqui, eu estou tentando te mostrar exatamente essa relação, né? Tá a curva de azul, ó, está relacionado com a quantidade de reagentes, né? Os reagentes são consumidos com o passar do tempo, então a quantidade deles diminui. Já a curva de vermelho está relacionada com a quantidade de produtos. À medida que os produtos vão sendo formados, né? À medida com o passar do tempo, os produtos vão sendo o quê? Formados. Então, a quantidade deles sempre vai aumentando, tudo bem? A curva vermelha associado à produção, à formação dos produtos, certo? Então, gente, nós podemos calcular qual é a velocidade média de formação de um determinado produto, ou qual é a velocidade média do consumo de um determinado reagente, ok? E como é que a gente faz isso? Para nós calcularmos a velocidade média, a gente utiliza essa fórmula que está aqui embaixo para vocês. Ó, só fazendo uma analogia, né? Lá na física, quando você trabalha com velocidade média de uma determinada situação, como é que é calculada a velocidade média lá na física? É a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Numa reação química, a gente não trabalha com variação de espaço. A gente trabalha com o quê? Com a variação da quantidade, né, dos participantes da reação, ou seja, dos reagentes ou dos produtos. Então tá aqui, ó, a velocidade média ela é igual à variação da quantidade do reagente ou do produto em módulo dividido pela variação do tempo. Por que a gente coloca em módulo? Porque a gente não trabalha na química com velocidades negativas, ok? Então, a gente sabe que a variação da quantidade de algo é o final menos o inicial, certo? A gente coloca em módulo, porque caso esse valor seja negativo, a nossa resposta ela não pode ser negativa. A velocidade média não pode dar valor negativo aqui na química, ok? Galera, essa variação de quantidade ela pode ser expressa em várias situações, né? Em várias unidades. Então, olha só. Opa. Voltando aqui, ó. Tá? Olha aqui embaixo. A velocidade média pode ser trabalhada assim, ó. Variação da massa dividido pela variação do tempo. Né? Então, a massa pode estar em gramas e o tempo em minutos. A resposta ser gramas por minuto. Ou a massa pode estar em quilo e o tempo em horas, ser quilo por hora. Depende. Né? Então, a gente pode trabalhar a variação da massa dividido pela variação do tempo. A gente pode trabalhar velocidade média sendo a variação da quantidade de volume dividido pela variação do tempo. Então, a gente pode trabalhar com volume em litros e tempo em horas, volume em ml, o tempo em minutos, volume em decímetros cúbicos e o tempo em segundos. A gente pode trabalhar com qualquer uma dessas unidades, certo? E a gente pode trabalhar também com a variação do número de mols, dividido pela variação do tempo. Então, pode ser mol por minuto, mol por segundo, enfim. Então, a velocidade média de consumo de um reagente ou de formação de um produto está associado com a variação da quantidade desse reagente ou desse produto, certo? Com a variação do tempo, sendo que a variação da quantidade pode ser em termos de grama, né? Pode ser em termos de massa, volume, número de mols, enfim, ok? Então, a parte teórica de velocidade média de consumo ou de formação é só isso.
Então, eu estou colocando um exemplo para, a partir desse exemplo, te mostrar algumas situações importantes, ok? Tá aí, ó. Num dado meio onde ocorre a reação, o exercício passou a reação para a gente, né? Observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5 em função do tempo. Tá de acordo com o que eu passei para você no slide anterior, né? Com o passar do tempo, o que está acontecendo com a quantidade, com a concentração de N2O5? Está diminuindo, não está? Claro, se você observar aqui na reação, o N2O5 ele é o quê? Ele é um reagente, né? Então, com o passar do tempo, ele é consumido, vai diminuindo as quantidades, tudo bem? Então, beleza. Então, ele passou a tabelinha aí de consumo do N2O5 de acordo com a variação do tempo, certo? Então, ele faz a pergunta para a gente. Letra A. Calcule a velocidade média de consumo de N2O5 entre 0 e 3 minutos. Como é que a gente calcula a velocidade média de um participante da reação? É o que a gente viu no slide passado, tá aí, ó. Velocidade média é a variação da quantidade dividido pela variação do tempo, certo? Entre 0 e 3 minutos. 3 minutos equivale a quantos segundos? 180 segundos, não é? Então, ele quer a velocidade média desse trecho aqui, ó. Entre 0 e 180 segundos, tudo bem? Então, quanto que variou a quantidade do N2O5? Galera, nós tínhamos 0,233 e caiu para 0,200. Ou seja, tivemos uma variação de 0,033 mol por litro, certo? Ok? Então, tá aí, ó. Em módulo, né, a velocidade média é 0,033, que foi quanto variou, tudo bem? Dividido pelo tempo. Entre 0 e 3 minutos, a variação do tempo não são de 3 minutos? Fazendo essa continha, a velocidade média é de 0,011 mol por litro vezes minuto. Certo? Então, é o que eu estou falando para você. A unidade, ela pode o quê? Variar, né? Eu respondi em minuto. Você viu que ele poderia ter perguntado em segundos. Tanto faz, certo? A gente pode utilizar qualquer uma dessas unidades aí. Tudo bem? Beleza? Então, o primeiro exercício eu acho que é bem simples, bem tranquilo de ser feito, né? Galera, letra B. Calcule a velocidade média de formação de O2 entre 3 e 5 minutos. Gente, ele não passou para mim nenhuma informação na tabelinha sobre o O2. As únicas informações que nós temos é sobre o N2O5. Mas ele está me perguntando sobre o O2. Como é que eu vou saber a resposta disso? Então, é muito importante nós termos a reação para a gente analisar a proporção estequiométrica. A velocidade dos participantes obedece à proporção estequiométrica, certo? Então, olha só, na nossa equação, quando não tem nada na frente, não é a mesma coisa que 1? 1 mol de N2O5 produz 1 mol de N2O4 e meio mol de O2. Então, qual é a relação? A cada 1 mol de N2O5 consumido, ocorre a formação de 1 mol de N2O4 e meio mol de O2, certo? Então, a velocidade de consumo de reagente e da formação de produtos obedece essa proporção. Então, gente, a velocidade de consumo de N2O5 é igual à velocidade de formação do N2O4. Por quê? Porque as quantidades deles na reação são idênticas. Então, a velocidade de consumo de um é igual à velocidade de formação do outro. E em relação ao O2, temos um N2O5 e temos meio O2, não é? Então, qual é a relação? A relação que a gente tem é de que nós temos, para cada 1 mol de N2O5, a formação de metade de O2, ou seja, de meio de O2. A velocidade de formação de O2 vai obedecer essa relação. Ou seja, a velocidade de formação de O2 tem que ser a metade do consumo de N2O5. Tudo bem? Então, quando os exercícios te passarem a informação sobre um dos participantes e perguntar sobre a velocidade do outro, certo? Basta você observar o quê? A questão da proporção estequiométrica. Se você descobre a velocidade de um, você sabe a velocidade de todos os outros de acordo com a proporção estequiométrica, ok? Então, vamos lá? Ele está perguntando sobre a velocidade média de formação de O2 entre 3 e 5 minutos. Eu não tenho informações sobre o O2, mas eu não tenho do N2O5?
Se eu sei a velocidade do N2O5, eu vou descobrir depois a velocidade do O2, certo? Então, vamos primeiro descobrir a velocidade de consumo de N2O5 aí, certo? Velocidade média, né, a variação da quantidade dividido pela variação do tempo. 3 minutos são 180 segundos. 5 minutos não são 300 segundos? Então, ele quer aqui, ó, nesse trecho, entre 180 e 300 segundos, tudo bem? Nós tínhamos 0,200, né? E a concentração caiu para 0,180. Ou seja, nós tivemos uma variação de 0,02, ok? Então, a velocidade média vai ser o quê? 0,02, que foi quanto que variou de N2O5, dividido pela variação do tempo. Entre 3 e 5 minutos, variaram 2 minutos, não foi? Fazendo essa continha, nós descobrimos que a velocidade média de consumo do N2O5 nesse trecho é de 0,01 mol por litro vezes minuto. Mas o exercício não me perguntou sobre o N2O5, o exercício me perguntou sobre o O2. De acordo com a proporção estequiométrica, a quantidade de O2 não é a metade em relação ao N2O5? A velocidade também vai obedecer esse padrão. Ou seja, a velocidade de formação de O2 vai ser a metade em relação à velocidade de consumo do N2O5. Então, como eu descobri que a velocidade do N2O5 é 0,01, a do O2 não tem que ser a metade disso? Então, a velocidade média de formação de O2 vai ser a metade de 0,01, ou seja, 0,005. Então, gente, muitas vezes ele vai te passar informação sobre um dos participantes e fazer a pergunta sobre o outro. Então, basta você olhar a proporção estequiométrica, certo? A velocidade dos participantes vai obedecer à proporção estequiométrica. Beleza? Espero que você tenha entendido. E para a gente finalizar essa aula, o exercício pode pedir para você sobre a velocidade média da reação. Nos slides anteriores, pedimos a velocidade média dos participantes, não foi? Agora, o exercício pode pedir para você a velocidade média da reação como um todo. Então, tá aí, ó. Se dividirmos as velocidades médias de cada participante da reação pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, encontraremos um único valor, que é a velocidade média da reação. Olha só, gente, passei uma reação genérica para você, né? A mais B formando C, né? Então, qual é a velocidade média da reação? Eu posso calcular a velocidade média do A e dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, que é Azinho. Ou eu posso calcular a velocidade média do Bzão e dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, que é o Bzinho. Ou eu posso calcular a velocidade média de formação do Czão e dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, que é o Czinho. Qualquer uma das três respostas tem que dar o mesmo valor, que elas equivalem à velocidade da reação. Vamos tentar entender através de um exemplo? Considere a reação abaixo, né? Para determinar a velocidade da reação, monitorou-se a concentração de hidrogênio ao longo do tempo, obtendo-se os dados contidos no quadro que segue. Ele só me passou informação sobre o hidrogênio, tá vendo? A partir dos dados acima, pede-se a velocidade média de formação da amônia entre 0 e 2 minutos. Ele não me passou informação sobre a amônia. Mas, o que a gente viu nos slides anteriores? Eu posso calcular a velocidade média do hidrogênio e depois olhar a questão do quê? A questão da relação dos valores da proporção estequiométrica, certo? Então, galera, entre 0 e 2 minutos, né? 2 minutos não são 120 segundos? Então, ele quer a velocidade média da amônia nesse intervalo de tempo aqui, ó. Então, vamos lá? Velocidade média do hidrogênio, que é o que eu consigo calcular primeiro, que é quem eu tenho informação, é a variação da quantidade dividido pela variação do tempo. Nós tínhamos um início, temos 0,4 no final desse tempo, variou 0,6, ok? Então, a velocidade média vai ser a variação da quantidade, que é 0,6 mol vezes litro a menos 1, dividido pela variação do tempo. Entre 0 e 2 minutos, variaram 2 minutos, não foi? Então, a velocidade média de consumo de H2 é 0,3. Mas ele não me perguntou sobre H2, ele me perguntou sobre a amônia. Então, eu vou olhar, ó. Para cada 3 mols de H2, nós temos a formação de 2 mols de NH3, certo? Então, qual que é a resposta?
Se você é bom de matemática, você já matou de cabeça, certo? Para quem tem um pouquinho mais de dificuldade na matemática, se você não conseguir enxergar a relação, faz uma regrinha de 3, pessoal. A cada 3 de H2 não formam 2 de NH3? Não é isso? Então, a cada 0,3 de H2, que é o que a gente acabou de calcular ali em cima, quanto nós vamos formar de NH3 de amônia? X. Então, se você não enxergar a relação de cabeça, basta você fazer uma regrinha de 3. Usa os valores das proporções estequiométricas, certo? De cada um. O valor que você achou de um, o outro vai ser X. Faz a regrinha de 3. Fazendo a nossa regrinha de 3, X vai ser 0,2 mol por litro vezes minuto, certo? Essa é a velocidade de formação do NH3 da amônia. Beleza? B, a velocidade média da reação nesse intervalo de tempo. O que a gente acabou de ver no slide anterior? Eu posso pegar a velocidade média de qualquer um e dividir pela sua proporção estequiométrica, pelo seu coeficiente lá na reação. Então, como é que eu posso calcular a velocidade média da reação? Eu posso pegar a velocidade do H2 aqui, ó, que é 0,3, e dividir pela sua proporção estequiométrica da reação, que é 3. Ou eu posso pegar a velocidade da amônia, que eu acabei de descobrir que é 0,2, e dividir pelo seu coeficiente estequiométrico aqui, que é 2. As duas respostas têm que ser a mesma. Então, olha só. Velocidade média da reação. Eu peguei a velocidade do NH3, certo? E dividi por 2. Por que eu dividi por 2? Porque 2 é o coeficiente estequiométrico da amônia, certo? Então, velocidade média da reação, a velocidade da amônia, que é 0,2, dividido por 2. A resposta é velocidade média da reação, 0,1 mol por litro vezes minuto. Tudo bem? Se você tivesse pegado a velocidade do H2, né, 0,3, você ia dividir pelos coeficientes estequiométricos do H2, que é 3. 0,3 dividido por 3 daria a mesma resposta. Daria o quê? 0,1 do mesmo jeito. Tudo bem, gente? Então, isso é a maneira como nós calculamos, como nós trabalhamos com velocidade média dentro da cinética química. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, ok? E aí, qualquer dúvida, a gente vai trabalhando aí através aqui do YouTube, das plataformas, enfim, tá bom? Grande abraço, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu.